Você sabe o que é a apometria? E já ouviu falar da apometria terapêutica, da apometria sistêmica aplicada em consultórios? Eu farei uma série de vídeos falando sobre este tema, esclarecendo as distinções, as diferenças entre a apometria de cunho espiritual aplicada em locais especializados no atendimento espiritual, da terapia aplicada em consultório, com o que se denomina de apometria sistêmica. Vamos lá entender o que é, quando se aplica, o que é recomendado para você entender como funciona? Então vem aqui para esse vídeo. Então vamos lá, você sabe o que é a apometria terapêutica sistêmica? Bem, a apometria terapêutica é uma ferramenta utilizada no tratamento de bloqueios emocionais, oriundos da nossa existência atual ou de alguma de nossas existências passadas. Bem, antes de continuarmos, eu quero esclarecer alguns conceitos que eu utilizo. Para mim, a vida é algo amplo, infinito, eterno e compõe um espírito universal. Cada vida, ou seja, a sua, a minha, a do teu vizinho, da tua família, é parte de um todo essencial de onde tudo foi mentalizado, intencionado e criado. Mas a vida individual, ela tem uma trajetória numa escala evolutiva que é a experiência desse espírito essencial que nos criou. Para experienciar essa escala evolutiva, então, a gente vai de tempos em tempos concluindo uma fase, iniciando outra, ao que comumente se denomina de vida e morte, desencarne e reencarne. A cada passagem nessa fase encarnada, nós vamos recebendo um aglomerado de informações que eu denomino de ego ou alma, que forma a nossa persona ou a personalidade, que é a experiência atual que está aqui para compreender as suas lições para o processo evolutivo do espírito. Então, cada alma-ego que nós já experienciamos no palco da vida eterna cria uma personalidade própria com as suas necessidades emocionais, físicas, psicológicas, morais, patológicas e vai contando a sua experiência existencial naquele período de tempo, na escala da vida eterna infinita da experiência do espírito. Bom, resumindo, nessa atual existência, a alma-ego que está aqui falando com vocês sou eu, Andréa Francomano, mas eu já experienciei muitas outras personas, almas, ego ou vidas passadas, como alguns autores preferem chamar. Como o conceito vida, para mim, é mais abrangente, eu resolvi criar distinções. Então, alma-ego é a personalidade, existências é cada alma-ego que compõe um aglomerado de informações do espírito. Então, isso vai explicar por que todos somos espíritos, encarnados ou desencarnados. Todos somos espíritos. Alguns estão na hipótese encarnatória, como eu e você que está aqui me assistindo, e outros estão vivenciando uma experiência após a perda da matéria, desencarnados. Bem, espero que tenha feito sentido para vocês e tenha trazido agora a clareza para os termos que eu vou utilizar. E vamos voltar agora para o que é a apometria terapêutica. Ela é uma ferramenta utilizada no tratamento dos bloqueios emocionais que são oriundos da nossa existência atual ou de alguma dessas nossas existências passadas. A apometria terapêutica ela é realizada em consultório por um terapeuta que conhece e desenvolve a técnica e por meio dela, esse terapeuta ajuda o paciente, aquela pessoa que o procura, em questões que ela traz que envolvem o psiquismo humano, funcionando então como uma terapia bem acelerada por ser dinamizada em outras dimensões e atua nos campos da inconsciência do paciente. Então, quando um paciente nos procura, sabemos que ele traz consigo infinitas memórias, armazenadas dentro de um arquivo consciencial, chamadas de personalidades paralelas, que compõem o que chamamos de aglomerado psíquico. Imagine a seguinte situação, o paciente chega ao nosso consultório e está representado por uma personalidade vigente, ou seja, a alma-ego do momento atual. Mas esse paciente traz consigo diversas outras personalidades ou alma-ego paralelas dele mesmo, criadas nessa vida em cada momento impactante ou traumático da sua história. E traumático pode ser qualquer evento, tá? Desde grandes perdas, abusos, dores de ordem física e emocional, até sentimentos ativados por interpretações equivocadas
sobre situações ou eventos ocorridos na infância, na memória daquela alma ego, quando ainda era uma criança, de seus ancestrais, enfim. Mas cada vez que passamos por momentos marcantes em nossa vida, possibilitamos a instalação ou a reativação de uma personalidade alma-ego ligada àquelas mesmas sensações e impressões do passado. Então isso significa que estamos continuamente trazendo à tona personalidades paralelas ativadas nessa vida e são o que se denomina de subpersonalidades. Cada uma dessas subpersonalidades, de alguma forma, interfere na nossa personalidade vigente, fazendo com que essa personalidade central passe a adotar comportamentos emocionais ligados àquelas memórias antigas. E aí você pode estar me perguntando assim, como que eu impeço ou me livro dessas subpersonalidades? Não, criatura divina, não tem essa hipótese. Elas são um conteúdo de informações, ou os bits de memória, daquilo que as suas existências passadas experienciaram e acumularam de temas informacionais nos campos emocionais, psicológicos, psicossomáticos, fisiológicos, estão gravados aí no HD que compõe o seu espírito e que está novamente experienciando a mesma sensação para tratá-la, assim possibilitar a sua evolução enquanto espírito. Portanto, não há como impedir essa dinâmica de acontecer, porque isso é parte da nossa fisiologia natural, do nosso aglomerado psíquico. Mas quando essas interferências de arquivos do mundo de memórias do passado desarmonizam exageradamente a nossa personalidade vigente, aí sim se recomenda, se indica o tratamento apométrico sistêmico em consultório, com o intuito de tratar essas subpersonalidades em desarmonia excessiva e, dessa forma, liberar a atual personalidade, essa alma ego vigente, dessas interferências que não são dela diretamente. E, novamente, note-se que tratar uma subpersonalidade não significa matá-la, eliminá-la, anulá-la. Isso é bem simples de compreender o porquê. Se aquela personalidade ou alma ego refere-se a uma experiência sua passada, não há como deletar uma personalidade do seu aglomerado psíquico, do aglomerado psíquico do paciente. Você não apaga passado, nem modifica passado. O passado foi como foi. O que nós fazemos é trazer essa personalidade para um diálogo acolhedor, utilizando da ferramenta da apometria sistêmica, com o auxílio também da psicoterapia, auxiliando a diluir aquela carga emocional de dor, raiva, frustração, tristeza, trauma, culpa, justamente para que aquela sub se recupere e recupere o seu poder de discernimento. A dor que ela está sentindo, que ela acha que ela está sentindo, está reverberando na sua realidade, e o sofrimento, muitas vezes, que ela está passando, subtrai o nosso próprio poder de ponderação. Então, quando ajudamos a diminuir as cargas de dor e sofrimento de uma subpersonalidade, a gente também permite que ela naturalmente recupere a sua clareza e lucidez, e com isso se acople àqueles registros dolorosos, passam a ser ressignificados, e ela, reacoplada a esta alma vigente do paciente, entra em harmonia só com os conteúdos informacionais positivos que compõem, constroem o ser humano que você é hoje, com todas as informações que você tem, contém, detém e que fazem parte de você nesse processo evolutivo. Como se desencadeiam as subpersonalidades ou como você identifica? Sabe aquela antipatia descontrolada entre pessoas? Uma fobia, um pânico, raiva excessiva, uma arrogância desmedida, abusos, agressividade, impulsos sexuais que você não controla, crenças profundas que surgem sem nenhum motivo aparente. Isso muitas vezes são comportamentos de alma ego do passado ou vidas passadas e que precisam ser tratadas. E esses sentimentos, se não pertencem à encarnação atual, para auxiliar o desenvolvimento e a evolução desse aglomerado espiritual, precisam ser tratados. Agora, olha só, criatura divina, como nós somos seres incríveis e complexos. Além das subpersonalidades que nós estamos tratando aqui nesse vídeo, e das quais falamos até agora, nesse nosso complexo espiritual, como se fosse um condomínio, cujo síndico é a atual persona, alma ego,
Há também as memórias de nossas alma-egos passadas, que ficam armazenadas em estruturas conscienciais, as quais a gente denomina de personalidades múltiplas. Daí, para fazer uma distinção bem simplificada entre a sub e as personalidades múltiplas, as sub são desencadeadas ou ativadas por eventos dessa atual existência, por traumas vividos nessa atual existência. Já as personalidades múltiplas, elas são uma referência de impulsos trazidos de vidas passadas e não resolvidos. E também é parte natural dessa nossa fisiologia do nosso espírito. Mas elas podem gerar influências muito intensas. E olha, elas podem gerar inclusive influências positivas, e das influências positivas eu farei um vídeo só para falar disso. Aqui vamos olhar as questões de influências negativas trazidas por essas memórias de personalidades, alma-egos de existências passadas. Quando elas trazem uma carga de emoções muito intensas, elas podem interferir, como eu disse, de forma muito negativa na atual personalidade. E podem, inclusive, achar que elas estão no comando, querendo subestimar ou subjugar a atual vida, que é essa encarnada, como se essa persona encarnada estivesse ocupando o seu corpo físico. E é tão forte, às vezes são tão intensas os comportamentos, que a pessoa se estranha, né? Ela passa a ter ali um comportamento ambíguo, e que pode levar mesmo ao paciente imaginar que está possuído, que está experienciando um comportamento que não é seu, que está, enfim, né? A gente ouve tantas histórias. São comportamentos de alma-egos do passado, ou vidas passadas, como alguns autores chamam, e que precisa ser tratado. Esse sentimento não pertence à sua encarnação atual, para auxiliar o desenvolvimento e a evolução desse seu aglomerado espiritual. Por isso, indicamos o tratamento da apometria terapêutica para reorganizar e harmonizar o paciente. Então, da mesma forma, não podemos apagar, deletar, arrancar uma personalidade ou personalidades múltiplas do aglomerado do indivíduo ou parte da história do aprendizado dessa criatura nessa sua vida eterna. Mas podemos sim, e esse é um grande ensinamento que os mestres da teosofia, muitos autores do espiritismo e o maior apômetra que já existiu, Jesus Cristo, nos deixou de legado. Podemos auxiliar aquela consciência de vida passada do evento onde ela se cristalizou ou foi congelada na dor, mostrando que o tempo passou e que aquele mesmo espírito já existe, inclusive numa outra proposta encarnatória. Então, o grande sentido é a autocompaixão, é entendermos que tudo que fomos nos tornou o que somos hoje, e que aquelas emoções não compreendidas no passado são a nossa lição na atual existência para a nossa evolução enquanto espírito. Então, a apometria terapêutica é uma nova abordagem psicológica, abordagem terapêutica nesses processos de tratamento. Bem, nesse vídeo falamos sobre subpersonalidades e o tratamento por meio da apometria terapêutica. E no próximo vídeo continuaremos esse tema sobre o tratamento de personalidades múltiplas com a apometria terapêutica e vamos entender mais de que modo essas almas egos de nossas existências passadas podem estar interferindo na nossa existência atual e nos impedindo de termos uma experiência harmoniosa, uma qualidade de saúde física, emocional e espiritual neste momento presente. Gostou desse vídeo? Você já se inscreveu no meu canal? Então faz isso agora para você não perder nenhum outro vídeo que eu vou estar postando aqui, assim você sempre será notificado. E se você curtiu esse conteúdo, deixa seu joinha, compartilha para quem outras pessoas, né, que possam acessar essas informações, ter compreensão sobre esse tema, porque a minha missão é expandir o conhecimento, que é libertador. Sou Andréa Francomano, terapeuta psíquica e espiritual, e neste trabalho eu sou uma facilitadora no curso de apometria sistêmica e também uma apômetra terapêutica. Até o próximo vídeo. Tchau!